Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Udi, em mais um vídeo do nosso canal aqui no Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico, e mais uma videoaula da nossa série da Escola Bíblica Dominical, onde nós falaremos então sobre a lição 08 do nosso trimestre, que tem um tema muito especial. Nós estamos falando sobre a igreja lutando contra o império do mal. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa lição, convido você que ainda não é inscrito no nosso canal, que faça isso. Se inscreva aqui no nosso canal, ative os sininhos da notificação para que você não perca nenhum vídeo novo em que a gente possa estar postando aqui no nosso canal. Se você não nos segue lá no Instagram, faça isso, curta também a nossa página lá no Facebook, isso vai nos ajudar e com certeza levar até você conteúdos de qualidade e relevantes. Bom, nós estamos então estudando uma série chamada de série EBD, da Escola Bíblica Dominical, e desta feita nós iniciaremos então a aula 08, que tem um tema polêmico e muito importante que com certeza vai nos instigar ainda mais a buscar conhecimento acerca desses temas. Bom, convido você para que vá comigo nos nossos slides para que possamos nos debruçar sobre esse tema tão relevante e que possamos nós aprender mais com a Escola Bíblica Dominical, com a lição da CPAD desse trimestre tão importante. Vamos lá? Convido você, vem comigo nos nossos slides. Nós estaremos estudando então a lição 08, que tem como tema transgênero. Que transrealidade é essa? Então será um tema muito importante, um tema polêmico, mas um tema que vai nos despertar sobre uma realidade que nós estamos contemplando diante dos nossos olhos nos nossos dias atuais. Amém? Então nós vamos iniciar aqui a nossa lição. Eu quero aqui já abrir aqui o nosso texto áureo. E o texto áureo da lição 08 se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 24, que diz assim o texto bíblico: Portanto, deixará o varão, o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Observe o texto de Gênesis 2 e versículo 24. Verdade prática para a lição de hoje diz-nos assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então esta é a verdade prática para a lição 08 da nossa Escola Bíblica Dominical. Vou ler de novo para que você fixe muito bem esse tema dentro aí do seu coração. Diz assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Teremos três objetivos, como sempre aqui, meus irmãos, você que tem nos acompanhado aqui nos vídeos de Escola Bíblica Dominical, nós temos sempre três objetivos da lição. E desta feita, na lição 8, o primeiro objetivo é explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. Então nós vamos explicar um pouquinho sobre isso no nosso primeiro tópico da lição. Segundo, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. Nós iremos então reafirmar aquilo que a Bíblia nos ensina acerca do gênero. E o terceiro objetivo da lição de hoje é elencar os efeitos da ideologia transgênica. Então, três objetivos, distribuídos em 3 capítulos da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que nós estudamos a cada domingo na parte da manhã. Você aí que frequenta uma igreja evangélica, principalmente uma Assembleia de Deus, você está acostumado com isso, né? Todo domingo de manhã nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical e lições como essa são discorridas para o nosso aprendizado. Bom, nós faremos então uma leitura bíblica agora, que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, depois nós vamos ao versículo 18 ao 25, e eu quero fazer essa leitura bíblica com você. Bom, diz assim a Bíblia Sagrada:
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou, a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esse é o texto bíblico que nós temos como base para esta lição 08 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A introdução nos diz assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Está lá em Gênesis 2, versículo 24. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, nós podemos observar que todo ser humano ele possui biologicamente um sexo, que é o heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Então, o que nós precisamos observar aqui, meus irmãos, na lição de hoje? Nós temos o conceito bíblico, nós temos aquilo que a Bíblia nos ensina e nós temos uma pauta progressista que tem mudado os valores da nossa sociedade. E é exatamente isso que esse trimestre, que essas lições, estão nos alertando e esclarecendo ainda mais a nossa mente acerca de questões como essas. Por quê? Porque nós estamos falando da Igreja de Cristo lutando contra o império do mal. Então, as pautas progressistas que têm aí mudado, distorcido valores cristãos, valores bíblicos. E nós, como igreja, como ensinadores da palavra, como professores da palavra de Deus, como cristãos, nós precisamos combater. Precisamos ensinar o povo que a Bíblia ensina diferente. E nós precisamos despertar esse desejo nas pessoas para que conheçam a verdade revelada, então, na Bíblia Sagrada. Então, se você voltar comigo nos slides, você vai ver que a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam, então, novas formas de sexualidade, totalmente contrária àquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. A Bíblia Sagrada nos ensina a heterossexualidade. Mas essas novas formas, observe a expressão, novas formas de sexualidade são apresentadas devido a uma pauta progressista. E é isso que nós vamos observar nessa lição. Então, nós veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, de gênero, e os efeitos da ideologia transgênero. Isso que nós iremos observar na lição de hoje. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Então, o objetivo é reafirmar
É trazer de novo uma afirmação, é taxar, é ratificar a afirmação de que Deus, quando fez o ser humano, fez de maneira que o propósito de Deus fosse que esse ser humano vivesse a sua sexualidade conforme o seu sexo biológico. É isso que a lição vai nos ratificar nesta oportunidade. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa lição, primeira parte da nossa revista, é compreendendo o pensamento da transgeneridade. Então, vamos entender esse pensamento? Vamos compreender, então, como que essa pauta progressista, como que esses valores agora distorcidos têm adentrado a nossa sociedade e, se não vigiarmos, até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro da nossa casa, isso pode ser infiltrado. Então, nós vamos observar, então, e vamos compreender o pensamento da transgeneridade. Vamos lá? Primeiro ponto que nós precisamos observar é a identidade de gênero. Vamos observar isso? O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Então, quando você fala o que é gênero, como que eu defino um gênero? O gênero é dizer se você é homem ou mulher, macho ou fêmea, masculino ou feminino. Então, o gênero vem para identificar isso. Você é do gênero masculino, você é um homem. Você é do gênero feminino, você é uma mulher, tá? Macho e fêmea. Então, o gênero vem para definir isso. Não obstante, na década de 1970, as feministas, nós já estudamos um pouquinho sobre isso em algumas lições passadas, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. Olha só, as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Olha como a enganação começa por aí. Ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social, como que o homem, como que a mulher transita socialmente, se estabelece socialmente, como que esse comportamento é estabelecido agora não pela biologia, mas pela cultura, pelo modus vivendi, tá? É isso que as ciências sociais querem ensinar. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Olha que treva isso. Não necessita se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. O que eles alegam? Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Então é isso que eles querem ensinar. Então, não, de novo, olha aqui, observe o slide porque isso é muito importante, isso te ajuda no seu aprendizado aí. Argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento, tá? Eles vão alegar então que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico, tá? Essa pauta progressista tem colocado isso na mente das pessoas. Quando você observa isso, nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Veja como o inimigo tem trabalhado no meio da sociedade, tentando descaracterizar totalmente o ensino bíblico e aquilo que Deus criou como padrão para nós seres humanos. Então, cisgênero e transgênero, vamos observar o que é isso? Vamos lá. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: o termo de cisgênero e o termo de transgênero.
Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. Tá? Essa é a definição do cisgênero. O transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. Então, transgênero seria então uma disforia, ou seja, eu nasci com a genitália masculina, mas eu me sinto mulher. Eu nasci com a genitália feminina, mas eu me sinto homem. É uma disforia, ou seja, é uma disfunção. Eu não sou aquilo com que o corpo que eu nasci não me revela quem sou. Eu não sinto isso, tá? Essa é a visão progressista. Essa é a descaracterização do valor bíblico e do ensinamento bíblico. Então, essa questão do transgênero seria essa disfunção, tá? Essa anomalia. Eu nasço com uma genitália de determinado sexo, gênero masculino ou feminino, mas eu não me sinto assim. Eu me sinto o contrário daquilo que tenho no meu corpo. Olha só, observe como isso é importante. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. Então elas alegam isso, eu nasci num corpo errado. Eu não sou isso, não sinto isso, eu não quero ser assim. Eu nasci num corpo errado. O meu sexo biológico não condiz com aquilo que sinto, com aquilo que tenho por convicção. Então são pessoas que alegam ter nascido num corpo errado. Tá? Essa é a questão do transgênero. É isso que o transgênero pensa, é isso que ele prega, é isso que ele quer passar para a sociedade. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. E pode ficar tranquilo que a cada dia que passa, mais letrinha vai ser colocada aí nesta sigla, tá bom? Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico, tá? Então, esse movimento social, tá? O LGBTQIAPN+, o que é isso? É uma cosmovisão, é um grupo que detém uma visão diferente da sociedade padrão, da sociedade conservadora, e eles defendem essa visão, essa cosmovisão, e querem colocar isso para a sociedade, querem impor isso para a sociedade. São esse grupo que detém e que assumiu essa questão de absorver essas pessoas que nascem num corpo biologicamente masculino, mas que se sentem num corpo feminino, e eles adotam esse tipo de pessoa para defender a causa deles. Então, essa é a cosmovisão defendida por esse grupo que os representa, chamado de LGBTQIAPN+. Terceiro ponto aqui da nossa primeira parte: transgênero e sexualidade. Observe. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, tá? Então, o heterossexual, ele detém um gênero, ele é macho ou é fêmea, masculino ou feminino, homem ou mulher, e ele sente atração pelo gênero oposto. O homem sente então atração
pela mulher e a mulher sente então atração pelo homem. Isso é ser heterossexual, tá? É o normal, é o padrão bíblico, é aquilo que Deus estabeleceu. Quando você vai para o homossexual, o que é isso? É quando a atração é pelo mesmo gênero. Então, ou seja, é quando o homem ele sente atração pela pessoa do mesmo gênero do que ele, outro homem. É quando a mulher do gênero feminino sente atração pelo gênero feminino, ou seja, outra mulher. Então, são diferentes. Então, o heterossexual sente atração pelo sexo oposto. O homossexual sente atração pelo o mesmo gênero. E existe um terceiro grupo, que é o bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Então, o bissexual ele vai sentir a atração tanto pelo seu próprio gênero como pelo gênero oposto. E um quarto grupo que se denomina assexual. O que é isso? É quando inexiste atração por gênero algum. É um assexual. Então ele não gosta de nada. Não sei do que ele gosta. E um outro ponto, o pansexual. O que é o pansexual? Quando a atração não depende de gênero. Então veja que, vamos de novo, só para a gente observar aqui. Então existe o heterossexual, atração pelo gênero oposto, o homossexual, atração pelo mesmo gênero, o bissexual, atração por ambos os gêneros, o assexual, quando inexiste atração por gênero algum, o pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Veja como o Império das Trevas tem trabalhado para distorcer tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, o que vai acontecer? Uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo o tipo de relação sexual. Então veja como isso é sério. Então, transgênero, ele vai transitar em todos esses tipos de relacionamento. Então, a sua sexualidade é de qualquer jeito. Ele gosta de qualquer coisa, ele faz qualquer coisa. Então, é uma distorção totalmente da palavra. É uma imoralidade totalmente abusiva e está aí sendo jogado diante da sociedade como normal. Existe um grupo social que vai defender isso. Então, a igreja precisa se posicionar, nós como ensinadores da palavra precisamos nos posicionar para combater esse tipo de coisa e não permitir com que esse tipo de coisa adentre a nossa casa e adentre a nossa igreja. Então veja que é sério, é muito sério o que está acontecendo. Então essa ideologia vai dizer que a pessoa que se identifica como transgênero transita, caminha livremente em todo tipo de relação sexual. Agora, o que a Bíblia nos ensina? O que a palavra de Deus nos ensina? O que as escrituras sagradas nos ensinam? Agora no tópico 2 da nossa lição, nós vamos ratificar, firmar de novo em nossos corações aquilo que a Bíblia ensina, para que possamos nos defender e proteger a nossa igreja, a nossa casa, a nossa família. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina? Volte comigo para os nossos slides. Reafirmando a visão bíblica de gênero. Vamos lá. Primeiro, a constituição biológica. Entenda isso. Do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2:7.
Nosso Senhor ratificou que, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. Você pode comprovar isso quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 23, e Hebreus 4:12. Então, o homem, na sua integralidade, ele é constituído de corpo, que é uma matéria física, alma e espírito. Então, nós somos tricotômicos: espírito, alma e corpo. O espírito nos liga a Deus, a alma é o nosso intelecto, é o centro das emoções, e o nosso corpo físico. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. Olha Gênesis 35, versículo 18, que diz: E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, ou seja, a alma saiu, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim, tá? Morreu, sai-lhe a alma. Sai da onde? Do invólucro, que é o seu corpo físico. Então, o gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Gênesis 1, 27, 2, 24. Gênesis 1, 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Tá? Nesse caso, o sexo e os gêneros estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, o macho, e os XX determinam o sexo feminino, a fêmea. Isso geneticamente falando. Isso a Bíblia diz, isso a ciência diz. Então, segundo ponto, constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompe, então, essa moralidade do gênero humano. Está lá em Gênesis 6 e 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então, o homem foi criado à imagem de Deus, a semelhança moral de Deus. Só que o pecado corrompeu isso, trazendo imoralidade ao gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Efésios 4, 22 a 24, Colossenses 3 e 10. E Colossenses 3 e 10 nos diz assim: E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Tá? Então, essa renovação é obra do Espírito. Nós necessitamos, então, depois do advento da queda, depois do advento do pecado se entrando, adentrando ao mundo com essa corrupção moral, com o pecado que nos contaminou. A Bíblia diz que todos pecaram, Portanto, destituídos estamos da glória de Deus. Então, o Adão, o primeiro Adão, ele peca, ele erra, e o pecado adentra a humanidade, contaminando a todos. Como que isso é solucionado? Através do sacrifício vicário de Cristo. Com isso, através da conversão, da mudança de mente, da metanoia, do acesso à palavra, do acesso à meditação nas Escrituras, o Espírito Santo habitando agora em nós, muda totalmente a nossa mentalidade, transforma totalmente a nossa mentalidade. Então podemos ser reconectados de novo com o nosso Criador. E através da obra do Espírito Santo e da santificação contínua, a gente passa então a começar a entender e a viver na prática conforme aquilo que Deus determinou na sua palavra lá no início. Então,
é necessária uma transformação, uma conversão, para que a gente possa então viver novamente conforme a vontade de Deus. Isso precisa ficar bem claro nos nossos corações. Assim, os salvos, aqueles que passam por essa transformação, a Escritura diz, Romanos 6:12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas, para nós cristãos, são proibidas. Êxodo 20:14, Romanos 1:26 e 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então, só para que a gente possa entender isso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então, para nós cristãos, para nós igreja, para nós que fazemos parte então dessa sociedade conservadora e conserva os princípios bíblicos, não reine em nosso corpo o pecado. Então, toda essa questão, né, da imoralidade sexual, para nós, nos é proibida. Por quê? Porque não agrada a Deus. Então, quando nós observamos na lição a questão do transgênero, né? Essas pessoas que participam desse tipo de coisa, que acreditam assim nessas pautas progressistas, eles transitam em todo tipo de sexualidade e a Bíblia nos proíbe isso. Porque isso afeta, isso nos corrompe, isso é contra os princípios da palavra. Então, para nós cristãos, não habite no nosso corpo o pecado. É o que diz o texto. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, em vosso corpo mortal. Então, essa imoralidade sexual afronta o corpo, afronta o templo do Espírito Santo, afronta a Deus. Então, para nós, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Para o cristão, práticas sexuais ilícitas são proibidas. Olha o que diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios 6:18-20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Lindo isso, né? Palavra do nosso Deus. Terceiro ponto da nossa lição fala sobre a constituição da sexualidade. Observe. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Gênesis 1:28 diz: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Sempre fez parte, então, da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Então, o plano original de Deus, macho e fêmea. Então, Deus institui a sexualidade. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Entenda isso. Eclesiastes 9:9 diz: Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade.
Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 7, 3 e 4, nos diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Desse modo, no plano de Deus, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Foi plano de Deus. A sexualidade é plano de Deus. Mas para o casal, para o casado, para o homem e a mulher casados. Terceiro, efeitos da ideologia transgênero. Primeira coisa, depreciação da heterossexualidade. Então, essa ideologia transgênero que tem sido aplicada, ensinada e divulgada aí pelas pautas progressistas da sociedade, primeiro traz uma depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é o que? É heterossexual. É quando um gênero sente atração pelo outro gênero, oposto. Por isso está escrito em Marcos 10:7, deixará o homem a seu pai e sua mãe iniciar a sua mulher. No entanto, ativistas atuam na desconstrução. Eu disse que ativistas atuam na desconstrução da orientação bíblica sexual. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade. Ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então observe que eles tentaram rotular essa questão, né, esse termo heteronormatividade, porque é o normal, é o que Deus fez, é o que Deus criou, é o que a Bíblia nos ensina. Mas esses doutrinadores ativistas tentaram descaracterizar e, de uma forma pejorativa, usar do termo heteronormatividade. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Olha só. Eles criaram uma situação de transformar o gênero, né? Transformar o termo heteronormatividade em algo pejorativo e nos acusam. Acusam quem? Acusam os héteros, os que seguem o padrão bíblico, de serem preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Construção de narrativas. Então eles vão trabalhar com construção de narrativas. Eles vão impor isso. Eles vão pregar sobre isso. Eles vão falar sobre isso. E se pegar a narrativa, pegou. Não é? É isso que está acontecendo. Então veja a construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor os aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Eles estão indo contra a ciência. Pregam tanto sobre ciência, estão indo agora contra a ciência. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Então, é interessante isso daqui. Então, eles querem mudar, né? Eles querem ir contra até mesmo a ciência, porque não se sentem naquele corpo, não se sentem com o corpo biológico que receberam. E para amenizar esse conflito que acontece aí
na mente deles, internamente, eles vão partir então para quê? Eles vão partir para cirurgias de redirecionamento sexual, ou seja, eles vão fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Por quê? Porque eles não se sentem, eles não estão felizes com o corpo biológico. Eles estão travando uma batalha contra a própria biologia, contra a própria ciência. Olha que triste. Mas eles vão agora partir para cirurgias, para questões, né? Tentando buscar soluções para essa questão biológica. Na verdade, eles não se sentem com aquilo que nasceram. Olha que triste. É uma mente cauterizada. É uma mente bloqueada. Necessito urgentemente da palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus para entregar a eles, não é verdade? Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Eles querem agora trabalhar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, porque é o futuro da sociedade, não é verdade? Não conseguem, observe isso aqui, meus irmãos, você que nos assiste aqui na série. Eles não vão conseguir mudar nossa mente já adulta, já concretizada. Não. Essa geração, eles não vão mudar essa geração. Eles estão querendo, então, mudar a próxima geração. Eles querem trabalhar nas nossas crianças e os nossos adolescentes, porque é a próxima geração. Se eles mudarem essa concepção na cabeça das nossas crianças e dos nossos adolescentes, a geração que virá, já estará totalmente contaminada, totalmente adaptada a esse sistema progressista maligno de Satanás. Então nós precisamos lutar contra isso, mas a estratégia é trabalhar com as nossas crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Eles pregam isso, eles ensinam isso, eles falam sobre isso. Do outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou o quê? Publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero com o sexo anatômico, alinhamento de mente e corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Observe isso. Conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Outro ponto, meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. Não, Deus faz as coisas perfeito, meus irmãos. E terceiro ponto, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa, não tem base, a ciência não nos ensina assim. Não. Porque a Bíblia não nos ensina assim. A ciência não é contra a Bíblia. A ciência prova a Bíblia prova a ciência. Terceiro ponto, linguagem neutra. Aí você vai se identificar, você que está acompanhando aí as redes sociais, a internet, você já está se deparando com essa questão da linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Português, irmão. Vamos tentar mudar agora a nossa língua portuguesa? Não dá para fazer isso, né? Misericórdia. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e o O na pretensão de neutralizar o gênero. Ao invés de todos, todes. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender a ideologia de gênero. Olha o que Isaías disse no capítulo 5, versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos
e prudentes diante de si mesmos. Meus irmãos, é ridículo isso. É ridículo. Mas, partindo para a conclusão, para que você se apegue a essas informações e se desperte para o que está acontecendo no mundo de hoje, possamos nós nos levantarmos para lutarmos contra tudo isso. Conclusão da lição nos diz assim: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, baixo, e o feminino, fêmea. Gênesis 1:27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Volte aqui então, meus irmãos. Foi essa a lição de número 8, a nossa escola bíblica dominical, nesse trimestre que tem falado sobre a Igreja de Cristo, lutando contra o império do mal. São lições pesadas, são lições complexas, são lições polêmicas, mas vale ressaltar que os nossos líderes têm se despertado a trazer esses temas complicados. Para muitos, tabu, mas de suma importância para o despertamento espiritual da igreja nesses últimos dias. Que você possa guardar estes ensinamentos. Se você que tem nas mãos uma revista da Escola Bíblica, guarde ela. Sempre busque recordar, reestudar, para que possamos estar preparados, revestidos de toda a armadura de Deus para lutarmos contra tudo isso. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e que possamos juntos, mais uma vez, na próxima lição, sentarmos um pouco para estudarmos mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Shalom e até o próximo vídeo.